tarde, amigos. Hoje abordaremos o tema de sistema de propulsores. A ideia não é abordarmos marcas, nem todos os sistemas, mas os mais comuns que nós vemos no nosso mercado, no mercado brasileiro. Começaremos com o motor de popa. Estou aqui com um motor de 225 HPs. Eles têm a opção de ser 2 tempos, 4 tempos. No mercado mundial, temos opções inclusive a diesel, a gás, motores elétricos, mas aqui no nosso mercado o que nós vemos mais são os conjuntos a gasolina. A grande vantagem desse conjunto é que eu posso trabalhar com vários motores na popa da embarcação. Então, para quem acompanhou o Miami Boat Show, está acostumado já a ver barcos com 3, 4 motores diretos em relação a ele. Em cima eu tenho toda a parte mecânica, você pode reparar que é um motor extremamente compacto, e embaixo o sistema de propulsão. Ele aqui no Brasil é mais comum para barcos de pequeno porte, porém nós já estamos vendo surgir opções até 40, 45 pés com conjunto com motor de popa. A grande desvantagem e o porquê que ele não entra tanto no nosso mercado é por ele ocupar uma área que nós consideramos extremamente nobre. É a área do nosso churrasco, é a área onde a gente tem acesso à água, porém estão surgindo projetos novos e há uma tendência de mudar isso, surgir novas tecnologias. Tá? Mas por enquanto é isso que nós temos e aí vai somar junto com as outras opções que eu vou mostrar para vocês a seguir. Vamos lá? Aqui nós estamos com um sistema de centro-rabeta. Vocês podem reparar que já é bem diferente do motor de popa. Então aqui onde está o motor, o conjunto mecânico, ele está centralizado dentro da embarcação, dentro da casa de máquinas. E aqui nós temos o propulsor, que seria a rabeta, ela fica anexa ao espelho de popa da embarcação. Aqui nós temos a opção de captação de água, tanto pela parte externa, ali a parte mais próxima ao casco da rabeta, quanto a opção de fazer essa captação através do próprio casco. Essa opção é muito vista aqui no Brasil, até lanchas de 45 pés mais ou menos. Ela é mais silenciosa, deveria ser inclusive, né? Apesar da tecnologia do motor de popa ter avançado muito, por o motor estar centralizado e ter todo um sistema de isolamento acústico dentro dele. A embarcação tende a ficar mais equalizada também, pela distribuição de peso do conjunto mecânico. Eu tenho facilidade de leme nos dois conjuntos, por o leme, a propulsão se mover de acordo com o timão, com o volante. A grande vantagem desse sistema para o nosso mercado é que você tem a plataforma de popa livre. Com a plataforma de popa livre, ela te proporciona algumas características, tanto espaço gourmet para fazer um churrasco a bordo, quanto sistemas como esse dessa embarcação, que proporciona com que a plataforma de popa entre dentro da água e forme uma prainha ou algum item de recreação da própria embarcação. Fatos esses que a gente não consegue proporcionar no motor de popa. Este é um sistema não tão comum para nós, mas é o sistema de hélice de superfície. O motor, assim como o sistema de centro-rabeta, o motor também está centralizado e aqui apenas o sistema de propulsão. Isso é muito comum no Brasil para barcos de performance, porém também é uma opção para lugares com problemas de calado. Então, por exemplo, a região de Recife, região de Barra do Una, elas acabam tendo embarcações de maior porte com esse tipo de propulsão. Neste caso, os escapes saem pela parte superior ou pela lateral do casco. Essa hélice ela fica mais à flor da água, metade dela fica coberta pela água durante o desempenho, e ela acaba tendo uma maior performance de velocidade durante o uso. O que seria o item ruim desse conjunto? Apenas a questão de manobra. Porém, isso é apenas
um costume. Pegando o jeito dela, você consegue manobrar também muito bem. Então, essa daqui seria a nossa terceira opção de propulsão. Aqui nós temos um dos sistemas mais tradicionais para barcos grandes. Então nós temos aqui o sistema de eixo pé de galinha. Neste caso, o motor ele fica mais centralizado na embarcação. Eu tenho um eixo direto com uma hélice na ponta. Essa hélice ela tem a mesma função dos mecanismos anteriores, que seria de empurrar a água. Aqui, diferente dos outros propulsores mostrados até agora, o propulsor não gira junto com o sistema de direção. Aqui nós temos um sistema isolado de leme, onde ele perde um pouquinho de eficiência em relação aos outros conjuntos. Qual que é a grande vantagem desse modelo? É a sua simplicidade. Então, aqui eu tenho menos módulos de condução. Em contrapartida, eu tenho a emissão de gases, os escapamentos. Eu preciso ter eles à flor d'água, o que aumenta um pouco a trepidação. Mas é um sistema extremamente simples, extremamente confiável e é o que nós veremos de mais comum atualmente no meio de embarcações de grande porte. Aqui acredito que estamos com o ápice do nosso vídeo. Este é o sistema mais novo, o sistema atual que os grandes estaleiros também têm aderido, que é o sistema IPS. Neste caso, o motor ele fica centralizado, mais a popa do que o sistema de pé de galinha. Isso propicia um pouco mais de espaço interno, você consegue ter um aproveitamento melhor do projeto pelos fabricantes e ele é completamente diferente. Você tem os hélices, ao invés de empurrando a água, você as tem puxando a água, como um sistema de uma turbina. O escape, ele fica na própria rabeta e com esse sistema, essa rabeta ela gira embaixo da embarcação, propiciando assim uma maior facilidade de manobra. Com a eficiência desse conjunto, nós conseguimos ter blocos menores com a mesma efetividade mecânica de outros conjuntos. Um exemplo, o conjunto mostrado anteriormente era um pé de galinha de 500 HPs. Esse bloco aqui, ele me gera 435 e eu tenho uma potência compatível a um conjunto de 600 HPs se fosse no caso um eixo pé de galinha. Quando nós abordamos a diferença entre esse sistema IPS e o pé de galinha, é importante também a gente salientar algumas coisas. Então, nós temos aqui, devido ao bloco menor, uma redução significativa do consumo. Nós estimamos algo em torno de 20 a 30% de redução. O nível de ruído em função do escapamento ser na rabeta ele é menor. A trepidação da lancha, devido a essa emissão de gases dentro da própria água, ela acaba sendo menor também. Em contrapartida, o que seria uma vantagem do pé de galinha seria a diminuição de módulos. Esse daqui você tem um módulo exclusivo de direção, para que faça com que o barco inclusive ande de lado. Então você tem um sistema um pouco mais simples, ele é um pouco mais difícil de quebrar. Como a rabeta está totalmente abaixo da lancha, eu tenho também um maior calado. Então, para lugares onde eu tenho baixios, onde eu tenho dificuldade de maré, é um item que eu tenho que tomar bastante cuidado. Se, no caso, uma das grandes perguntas que nós temos é com relação a se pegar um toco, um banco de areia ou alguma coisa do tipo. Nesse caso, a rabeta se descola do restante, mantendo toda a parte interna da embarcação protegida, ou seja, seu barco não afundará. No caso de um pé de galinha, que as pessoas usam como um argumento que o eixo você consegue fazer uma manutenção nele e continuar usando, porém, se você pegar um toco de uma forma extremamente agressiva, ou se pegar um banco de areia de forma agressiva, ele pode entrar no casco e sim o seu barco afundar.